Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. A gente vai dar continuidade então, né? Onde nós paramos, eu nem sei se vocês lembram de onde nós paramos, se vocês até quiserem falar alguma coisinha aí que ficou na cabeça de vocês no finalzinho da aula, ou o que ficou fixado, porque a gente sabe, né? 1 hora e tanto aí não fica tudo gravado na memória. Mas se vocês quiserem até falar o que ficou gravado na memória, ou falar o que vocês anotaram por último aí, só para a gente ver se pega um ganchozinho e dá continuidade aí. Fiquem à vontade. Não vale nota. Pode falar. Fique à vontade, queridos. Ainda tem essa questão de será que eu falo, será que eu não falo, né? Mas fique à vontade. Eu gostaria que fosse assim um bate-papo, fosse um ambiente onde vocês tivessem a total liberdade de se expressar, falar. Mas a gente tem também que tem uns que são mais contidos e não querem, né? Também a gente respeita. Mas vamos lá, tem oportunidade. Se vocês quiserem, podem falar, tá? Sobre espiritualidade, né? O que nós estávamos falando. Eu trouxe algumas definições, né? Espiritualidade, o que seria espiritualidade, tanto na ótica, né? De diversas religiões e até daquele que não é religioso. Então é possível ter a espiritualidade, né? Sem ser necessariamente um religioso, que segue lá suas regras, suas crenças, né? Seus ritos, rituais, enfim. Toda uma estrutura que se tem das religiões, né? Toda religião ela tem a sua proposta, né, de vida, de pensamento e tudo mais. Mas aí tentei, por último, trazer o que seria a espiritualidade bíblica, aquela que nós entendemos ser a mais adequada, né? Que é, de fato, uma proposta para a vida, né? Você incorporar, essa palavra talvez fique meio estranha, né? Incorporar, mas no sentido de que você assume, né, aqueles valores, aqueles princípios, aqueles ensinamentos bíblicos para a sua vida diária. É a prática, na verdade, né? E aí eu tentei trazer aí essas definições. Querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Pontuar? Não? Tá bom, então vamos para frente. Coloquei aqui, ó, definições ainda, né? Nas definições que vocês acharem interessante, vão anotando por aí. Definições, né, de espiritualidade. Transcendência, tá? Transcendência, uma das definições, ou seja, está para além do mundo sensível. O que seria espiritualidade? É aquilo que a gente entende que está para além do mundo onde a gente tem contato, onde eu vejo, aquilo que eu ouço, né, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu apalpo. Então a espiritualidade vai para além desses sentidos que eu consigo estar, né, tendo contato e absorvendo, tá? Fala muito de percepção, né? Aquilo que a gente intui, intuição, percepção. O que nós estamos falando então em espiritualidade transcende, vai para além, né, porque qualquer um pode ter contato e isso é muito natural, que a gente tenha contato e saiba das coisas, né? Porque visualiza, porque ouve, enfim. Todo um processo que a gente tem até de ensinamento desde a infância e tudo mais. Mas as questões que vão para além do que o aprendizado por esses sentidos consegue absorver, aí a gente entende por espiritualidade. É aquilo que transcende, então, tá certo? O aprendizado por esses meios, né? E outra palavra aqui que tem um pouco mais técnica é metafísica. Já ouviram falar desse termo? Metafísica? Né? A metafísica e espiritualidade é a mesma coisa, né? Aquilo que é transcendente. Então, metafísica, ela é uma disciplina, na verdade, da filosofia que se ocupa da investigação do que está além do mundo sensível. Ou seja, é a mesma coisa, só estou trazendo expressões, de repente vocês leem algum livro, né? Metafísico, o que é isso? É o que nós estamos estudando aqui, a espiritualidade. Meta é o que vai além, né? Então, além da física,
além do que é físico, além do que é concreto, né? Metanoia, além, né? A mente expandida. Então, só para a gente entender aqui a expressão, tá? Religiosidade é uma coisa também aqui que eu queria definir. O que é religiosidade? A gente fala tanto e até critica bastante, né? Olha, os discípulos de Cristo não podem ter a religiosidade, não podem ser religiosos, a igreja é muito religiosa, né? A gente sempre toca nesse ponto, muitas vezes no sentido negativo mesmo, né? Porque a religiosidade que a gente, inclusive, enfrenta, ela dificulta, e parece uma contradição, né? Mas é isso, ela dificulta a vida do Evangelho. Porque a religiosidade pretende colocar cabrestos. Quando Jesus ele veio, né? Quando ele veio ali no seu ministério, paz, amados, boa noite, bem-vindos. Bem-vindos e bora lá. Então a religiosidade, ela atravanca, ela impede. Jesus teve assim, embates muito fortes mesmo com os religiosos da sua época, que eram na época os líderes do judaísmo, os sacerdotes, os ensinadores. Então a gente, só para perceber aqui como que a religiosidade ela pode, né, dificultar, pode não viabilizar, atrapalhar a viabilização do Evangelho. Evangelho não é uma proposta religiosa em si. Evangelho transcende isso. O Evangelho vai para além de dogmas, né? De ritos, de rituais. Eu chamo isso aí de tranca-rua. Isso é um inimigo. Não é possível atrapalhar a aula desse jeito. Né? Então vamos lá. Religiosidade, então, né? Toda religião ela tem uma estrutura e uma proposta sempre dogmática, sempre doutrinária, sempre no sentido de colocar regras e por elas você vive. Então quer dizer que o Evangelho não tem regra nenhuma? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Evangelho não é semelhante a essas religiões, ou nenhuma religião, aliás, porque o Evangelho não é religião, mas isso me parece que tem certa dificuldade de ser compreendido. Por quê? Porque nós somos formatados dentro da religião chamado cristianismo, né? E o cristianismo, ele surge no ano 313. Olha só, então nós estamos falando de 300 anos depois do Evangelho. A religião, chamada de cristianismo que hoje nós conhecemos, né? Ela, na verdade, foi criada por Constantino. Então, assim, nossa, André, então tudo que a gente tem de cristianismo hoje não presta, é ruim? Não, necessariamente. A gente só precisa entender que há muita coisa no cristianismo que ela dificulta o Evangelho, que é vida pura. Então, o que é Evangelho? É a proposta de Jesus para que se viva como ele viveu, assuma a sua natureza, né? É uma recriação da humanidade. Então, Jesus, ele é o primeiro de muitos. Ele é chamado de o unigênito, o único gerado, mas ele também é chamado de primogênito, ou seja, o primeiro de muitos, né? O Evangelho é uma recriação da humanidade em Cristo. Então nós não seguimos um livro apenas que contém regras de pode, não pode, faça, não faça, e sim um livro que nos mostra a vida do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Deus, que é Cristo. E para que nós o imitamos, ou para que nós o imitássemos com essas informações. Então não é questão de você obedecer algo, né? Friamente, religiosamente, como manda o figurino religioso, mas que aquilo não parta de uma natureza. Eu estou falando isso porque quando eu dei a introdução sobre ética, eu disse que ética não é meramente um conjunto de regras que a gente obedece friamente, mecanicamente, socialmente. Tem que ser como resultado de uma natureza. Então não faço apenas porque alguém vai ver, socialmente eu vou ser reprovado, vou ter uma punição. Eu não faço porque não condiz mais com a minha natureza aquilo, né? Então não obedeço mais não vivo mais por essas regras de pode, não pode. E sim se devo ou não devo. Porque tem coisa que eu quero, não posso, posso, não devo, devo, não quero, entenderam? Tem coisa que quero, mas não posso. Ou melhor, quero e não devo.
devo e não posso, posso e não quero. A vontade de Deus é sempre o que Ele quer, o que Ele deve e o que Ele pode. É por isso que a vontade de Deus, toda a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, eticamente falando, o que eu devo fazer? Aquilo que eu quero? Não, porque tem muita coisa que quero, mas não devo. O que é liberdade, irmãos? A tal da liberdade que muitos falam, né? Eu sou livre. E aí depois parece que aceitam a Cristo, as pessoas têm a ideia assim, nossa, você não pode mais isso, não pode mais aquilo. Eu falo, não, agora que eu posso todas as coisas, agora que eu posso fazer tudo, porque só o cristão é livre para pecar, não é? O que não é cristão, o que não é salvo, o que não é nascido de novo, ele não é livre para pecar. Ele peca porque é escravo e não pode fazer outra coisa. Quando nós somos libertos para decidir se pecamos ou não pecamos. Então, o que é liberdade, biblicamente falando, ou liberdade verdadeira? Porque existe a falsa liberdade e a verdadeira liberdade. O que é a falsa liberdade? Eu faço o que eu quero. Vivo como quero. Faço a hora que eu quiser. Isso é a falsa liberdade. A verdadeira liberdade, fazer o que se deve fazer. Fazer aquilo que o Criador estabeleceu. Não só o que deve fazer, mas como a natureza minha que produz, né? Porque cada árvore produz apenas o fruto, né? Que é originário dela, pertence a ela. Então, por exemplo, Tiago dizendo, lá no capítulo 3, se não me falha a memória, diz assim, como que é o texto lá? Eu sempre confundo, é espinho, é uva, é tudo. Acho que vamos lá para ver aqui, até para vocês também pegarem o texto, né? A referência. É que eu nunca sei se é espinho, se é uva, se é o que é desse trem aqui. Capítulo de número 3 de Tiago. Vamos ver se eu acho aqui. Tá, é o capítulo 3, versículos, deixa eu ver, desde o 7, eu acho que desde o 7 talvez seria o texto aqui mais completo para a gente entender, né? Toda a narrativa. Não, acho que vamos para o 9, né? Economizar aqui a leitura, para não gastar muito, né? Tiago capítulo 3, a partir do 9, tá? Até o 12. Como com ela, a língua, né? Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa, né? Não potável. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, olha só. Cada árvore, ela vai produzir apenas o que pertence a ela, a sua natureza. Então, se nós nós temos a natureza de Deus, fica uma contradição a gente produzir outra coisa que não seja a natureza de Deus. Fala, nossa André, mas e aí? Como que faz? Porque é uma luta diária. Sim, de fato, né? E sempre vai ser assim. O processo chamado de santificação é justamente esse processo onde nós vamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Cristo, como disse Paulo em 2 Coríntios, não me falha a memória. Então nós somos transformados para sermos semelhantes a uma pessoa e não para seguirmos um conjunto de regras apenas. A verdade de Deus, ela está na Bíblia, mas a verdade de Deus, ela não se resume ou ela não é apresentada como um conjunto de regras, e sim como uma pessoa. Acho que a gente já falou isso em outras ocasiões, vocês lembram? Então, o que seria a verdade de Deus? Só para ver se ficou mesmo na memória de vocês. Não vale nota, se errar está tudo certo. Tá, a pergunta que eu não fiz direito, então o problema é a pergunta minha. A verdade de Deus não se resume, né, ou não é apresentada como esse conjunto de regras, está na Bíblia, como de fato você não pode, mandamentos. A verdade de Deus é uma pessoa, não é isso? E qual é o texto que a gente usa para afirmar isso? Vocês lembram? Não? Exato. Então, João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, a verdade de Deus é uma pessoa.
não é apenas uma transmissão de informações. A verdade de Deus, né? E a verdade aqui tenha como realidade de Deus. A palavra lá no original, né? Não é só verdade em contraponto ou contraposição com a mentira. Não é essa a questão. A questão é que a realidade, a aletheia, a palavra, né? Eu sou o caminho, a rodós. A aletheia, a verdade e a vida de Zoe. Então a aletheia aqui fala-se da realidade, aquilo que é real, aquilo que é concreto de fato. Porque tudo o resto vai passar. Tudo o resto é pueril, é ilusório, é transitório. Agora Jesus é aquele que permanece para todo sempre, né? Então a gente entende que o que é espiritualidade e como deve ser pautada a nossa ética em uma pessoa, que é Cristo. Ele é o modelo, não só é o modelo, ele é o ser humano como o ser humano deve ser. Nele estão os dois paradigmas, né? Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então, se a gente quer conhecer Deus, a gente quer conhecer Deus, a gente quer ver Deus. Quem é Deus de fato? Como é Deus de fato? É só olhar para Jesus. Ele mesmo disse, quem vê a mim vê o Pai. No próprio capítulo 14 de João, né? A gente queria saber como o ser humano deve ser ser humano. Porque nós não sabemos como é ser ser humano. A gente não nasce sabendo. O gato nasce sabendo como é ser gato. Ninguém precisa ensinar, né? Como que se age como gato. Ele é irritantemente gato desde pequenininho. Mas o ser humano precisa ser ensinado a se comportar como um ser humano, a ser um ser humano. E aí quem tem esse modelo? É a filosofia? É a sociologia? É a psicologia? É a antropologia? Não. Quem tem esse modelo? É Jesus, né? Então, segundo aos Coríntios 5:17, eu acho que eu já li também pelo menos umas 3, 4 vezes para vocês esse texto, mas é bom que a gente vai relendo, né, e recolocando ele nas nossas construções aí. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo ele disse que os que estão em Cristo é nova criação, ou nova criatura, vai depender da versão que vocês têm aí, mas eu gosto da nova criação. Essa versão para mim expressa melhor o que Paulo quis transmitir aí, tá? Os que estão em Cristo, segundo aos Coríntios, não é a primeira, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17. Os que estão em Cristo é nova criação, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai se fazendo novo. Então olha que coisa interessante. Em Cristo nós somos recriados. É por isso que é chamado o novo nascimento de regeneração, né? Novo nascimento. Então nós fomos recriados em Cristo, a partir de Cristo, para Cristo, e em Cristo nós somos criados. E inclusive todo o propósito dos ministérios em uma igreja local deve ser com a finalidade de nos levar à maturidade, a sermos igual ao varão perfeito, que é o que diz Efésios capítulo 4, não é isso? Então, só para a gente entender aqui sobre religiosidade, tá? Eu coloquei aqui religiosidade. Fala a definição, né? Fala das práticas do fiel que se dão no âmbito religioso público ou privado. Então, a religiosidade fala de práticas. E nós temos práticas também, né? Só que as nossas práticas não podem ser como as religiões pretendem, né? Aquelas ritualísticas, ritos e rituais. Vê como é um negócio bem engraçado? O homem é um homem religioso por natureza, né? Nesse sentido que ele já nasce com uma percepção de que ele tem algumas cerimônias, alguns rituais e tal, né? Pode ser qual religião for. Mas nós temos na igreja. Quando a gente vai orar, não tem alguns ritos nossos? Como que é, irmão? Fecha o olhinho, baixa a cabeça. Né? Automático. Tem gente que se orar não ora sentado, tem que orar em pé. Né? A gente tem alguns ritos, assim, algumas questões que nós fomos ensinados. Eu estou falando que isso é totalmente errado? Não. Eu só estou dizendo que isso aqui não é espiritualidade em si. Isso é uma religiosidade. Não é todo de errado, né? É errado quando você pensa que se não fizer desse jeito, você não está agradando a divindade ou não está fazendo corretamente. Aí é o grande problema, porque a gente sempre tenta colocar num esquadro religioso as nossas práticas. Podemos ter essas práticas? Sim, mas que elas não sejam determinantes ou que elas não sejam decisórias para que a gente entenda, se não fizer assim, Deus não aceita, Deus não se agrada. Aí a gente está fazendo muitas vezes o quê? Comparando Deus com ídolos, deuses pagãos. Que se não fizer exatamente ali, daquela forma, né? Tem gente que vai ensina a orar.
Não, eu queria saber assim, onde esse cara aprendeu a orar, né? Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar, mas tem gente que acha que consegue ensinar a orar, né? Então, não, quando você orar primeiro, você pede perdão, depois você agradece, pedindo perdão e agradecendo, já amoleceu o coração de Deus. Aí você pede, né? Aí depois que você pede, aí não tem essas, às vezes tem que fazer esses passos assim, já descaracterizou a oração, que é o reencontro, o encontro com Deus, né? Sem formalidades, porque eu estou me encontrando com meu Pai. Há reverência? Claro que há reverência, mas há um relacionamento acima de tudo, né? Entre o Pai e o Filho e o Pai. Mas Jesus nos ensinou a orar? Sim, mas aquilo não é uma reza, né? Que é aquela repetição fria, exatamente. É você entendendo, porque na oração de Jesus, na verdade, está contido ali, né? O que tem naquelas declarações é muito mais um conceito de que Jesus trouxe a respeito de Deus, a respeito da vida. Todo rabino, ele tinha a sua oração. Todo rabino, todo mestre, ele tinha uma oração que ele ensinava aos seus discípulos. Tanto é que os discípulos falaram assim: Senhor, nos ensina a orar assim, do mesmo jeito que João Batista também ensinou aos seus discípulos. Então todo mestre ele tinha, né, sua cosmovisão, e ele passava isso através da sua oração, como ele entendia Deus, como ele entendia a vida, esse relacionamento. Aí Jesus começa: então, quando vocês forem orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Ninguém se direcionava a Deus dessa forma. Ninguém chamava Deus de Pai. Olha o relacionamento que Jesus traz, né? O tipo de relacionamento que Ele quer. Já não é essa coisa religiosa, por exemplo, de senhor, né, escravo. Jesus disse assim: olha, eu não chamo vocês mais de servos, lá no capítulo 15 de João, chamo de amigos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor. Mas o relacionamento que eu quero com vocês é esse relacionamento onde eu segredo o meu coração para vocês. Relacionamento de amigos. Chamo vocês de amigos agora. Então, assim, 11 eram religiosos, dos 12 discípulos. 11 religiosos, aos pés de Cristo, orando ali, aos pés de Jesus. Tinha que ser com o joelhinho dobrado. Lógico que não é exatamente assim, só estou aqui, né, dramatizando o negócio. Mas assim, os 11 de fato tinham essa mentalidade, essa percepção. É mestre, é Senhor, é Deus, né? Foi nos revelado que é o próprio Deus que está conosco aqui, o Emmanuel. Então eles, aos pés de Cristo, só um entendeu que podia reclinar a cabeça no peito do seu Deus. João, ele tinha essa compreensão, essa sensibilidade mais do que os outros, porque ele entendeu a proposta de Jesus. Quando foi na ceia lá, olha como isso vai determinar, né, essa intimidade, esse relacionamento, essa compreensão. Isso vai desembocar em que nível de maturidade eu tenho em relação com Deus. Então assim, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Quem é que ousava perguntar para Deus quem era? Para Jesus quem era? Ninguém. O que eles falaram? João, pergunta você para ele lá. Não é isso que o texto fala? Pergunta você lá, João, você não é chegado do cara, chapa dele assim, né? Você tem intimidade, a gente não tem essa confiança. É só aqui, ó, nos pés, só com a boca no pó. Mas você não. Aí ele vai e encosta aqui, irmão. Olha que intimidade, né? Ouve o coração de Deus, aquele coração que estava batendo pelo amor da humanidade, por amor à humanidade. E aí ele entende o relacionamento, né? Só para a gente entender que espiritualidade transcende essa questão de práticas, ritos. Podemos ter? Podemos, mas com muita cautela para não fazer de um relacionamento que Deus pretende de comunhão, de reconciliação, né? Como era lá no Éden, lá que na viração do dia Deus vinha lá e tinha uma resenha lá com Adão. A gente precisa entender isso aí. Então, eu falei sobre as definições, né, de espiritualidade, que é a transcendência, a metafísica, numa questão mais filosófica, sobre a religiosidade e sobre a crença. Tá? Então, colocando como crença. O que seria crença? Né? É o conceito ou conceitos que orientam uma concepção religiosa. Então, tem as crenças. E muitos crentes têm crenças, são crentes de fato. Tem as suas crenças denominacionais, suas crenças de tradição por causa da cultura, do que lhe foi ensinado. Então, um conjunto de crenças.
O grande problema é que nem sempre essas crenças ou essas crendices que nós temos, muitas vezes elas correspondem aos ensinos bíblicos ou à verdadeira espiritualidade. Então tem gente, por exemplo, que entende que se ele não fizer tal coisa, Deus vai puni-lo, né, porque ele não fez isso aqui. É uma crença. Eles acreditam porque devem orar muito para Deus atendê-los. Olha só, que tem que orar certo, né? Ou tem que orar muito. Então tem uns que pensam que se não fizer a campanha e se propor 7 dias e falta um, quebrou a campanha. Aí lascou. Olha a crença que se vai criando. Não é, irmão? É uma coisa que não é a proposta do Evangelho, não é a espiritualidade. Então Jesus ensinou, inclusive, em Mateus, ele disse, olha, não faça como os pagãos. Sabe quem precisa orar muito? São os pagãos. Quem ora muito é quem não tem fé. Porque o crente bom ora pouco. O crente bom ora uma vez. Ele confia que ele falou com seu pai ouviu. Se vai atender, se vai corresponder, é outra história. Então Jesus, ele ensina, quem ora muito é porque é pagão, que pensa que por muito orar vai ser ouvido, né? Então o cristão ora, fala com seu pai uma vez, o Senhor está aqui, ó. O que o Senhor vai fazer, não sei. Não vou amolecer o seu coração se eu ficar aqui insistindo muito. Isso é a infantilidade das crianças que ficam insistindo. Eu tenho um lá em casa, lá que enquanto não fizer o que ele pede, vira a noite, irmão. E pede, e pede. A gente pensa que ele parou, ele volta. Eu queria tal coisa. Se não fizer, ele não para de pedir. Então é isso. São esses cristãos infantis que eles vão insistindo, batendo na porta, achando que é por isso. Fazendo isso é que Deus, pela insistência, né? Falando, mas André, calma aí, eu estou lembrando de textos aqui, eu estou imaginando que vocês estão aí na cabeça de vocês pensando tudo isso, vocês não perguntam, eu preciso perguntar para vocês, né? Vocês estão falando assim, mas calma aí, André, tem a perseverança na oração, orar sem cessar, a parábola que Jesus contou lá, que o outro amigo lá pediu e tal, não é? Por que vocês não questionam, meu Deus? Eu estou falando aqui, vocês precisam falar, mas... Correndo tão bem, mas na cabecinha está aqui pensando. Eu já ia falar isso. Então eu me adiantei, né? Desculpe, vocês já iam em seguida. Tá, quero ver. Vou dar linha para ele, né? Dou a linha para o professor, depois eu puxo aqui no carretel. Então tá bom. Então olha só, quando a Bíblia ensina, né, nessas passagens e tantas outras mais, também fala da perseverança, da oração, Tiago, Jesus em Lucas, o próprio Paulo também em Tessalonicenses, enfim, tantas outras passagens que falam da importância de orar sem cessar, de perseverar em oração. Isso não fala que eu pego uma petição e ali vou batendo até que seja quebrado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Qual é o versículo? Não sei, porque a irmã um dia falou, como está escrito, né? Água mole em pedra dura. Eu falei, não tem esse versículo não. Mas enfim, brincadeiras à parte, a Bíblia ensina sobre o hábito, sobre a vida de oração, que nunca deve cessar. Sobre essa prática, porque é na oração que nós nos relacionamos com Deus de uma maneira direta, objetiva, real, viva, pessoal, individual. Mas não é porque você vai orando sobre uma coisa e não vai parar de orar até que aconteça que isso vai acontecer. Ou que a Bíblia está nos ordenando para que a gente faça isso. Só estudar os textos dentro dos seus contextos que a gente vai perceber isso claramente, né? Então devemos orar, ter a vida de oração? Fato. Isso para nós, como oxigênio é para o corpo, a oração é para o espírito. Não há como ter uma vida de espiritualidade, uma vida espiritual pujante, saudável, né? Sem vida de oração. Não existe, irmãos. E eu não estou falando de você orar 2 horas todo dia. Eu digo do hábito, da prática, né? De você orar, de você de fato ter um relacionamento individual, pessoal com Deus. Não há vida espiritual. Não substitui se eu ler muita palavra, se eu estou muito na igreja, cantando muita música. Não substitui a vida de oração. A oração é a via que Deus nos deixou para que a gente pudesse... Olha que privilégio, a gente às vezes não se percebe, né? Não percebe o quão privilegiado nós somos na possibilidade de orar. Deus nos deixou esse privilégio de cada um de nós. Isso não era assim no Antigo Testamento, hein? No Antigo Testamento era uma burocracia doida para se chegar até Deus. Aí sim, tinha um ritual, tinha uma liturgia, tinha que ser no lugar certo, através da pessoa certa,
com a cerimônia certa. Se tivesse alguma coisa fora do lugar, já não engrenava, não ia. Então você tinha que ter um sacerdote. As pessoas não poderiam se aproximar de Deus sem um intermediário. Se tivesse cometido, se cerimonialmente ele estivesse lá impuro ou não enquadrado naquelas exigências religiosas, né, dogmáticas, ele tinha que resolver aquilo primeiro, aí oferecendo oferta tal, depende do pecado. Se é o pecado esse, a oferta tem que ser essa. Se o pecado é esse, a oferta tem que ser aquela. Então, era uma burocracia doida, irmãos. Tinha que ser no templo em Jerusalém. Se o cara estivesse lá fazendo umas compras lá na Índia, um tecido, não é? Aquele tempo já tinha, né, esses comércios aí. Se estivesse longe, ele tinha que esperar para voltar em Jerusalém, no templo. Tinha que fazer isso lá. Não podia ser em outro lugar. Só a gente pegar as histórias bíblicas, né? Daniel, por exemplo. Tinha que orar voltado para as janelas abertas em direção a Jerusalém. Olha só que burocracia doida. Hoje, as pessoas muitas vezes transportam isso, né, para a sua vida e assim, acha até, inclusive, que a oração de um sacerdote tem mais efeito do que a sua oração. Aí fica nessa loucura. Se o pastor orar por mim, o negócio vai dar certo. Se o profeta, então, melhor ainda, né? Então, olha só, estão transportando essa religiosidade, essa crença, esses dogmas da religião, do judaísmo, do Antigo Testamento para o relacionamento hoje dos discípulos de Cristo. Está totalmente equivocado. Hoje temos o Papa, né? Sim. O povo acha que ele falou a oração dele. Mas nós temos os nossos papas. Nós evangélicos. Nós temos os nossos papas. Nós temos a nossa Santa Sé, né? Nós temos, muitas vezes, como eu falo brincando, a nossa Meca. A Meca dele é Camboriú, tem que fazer a peregrinação pelo menos uma vez na vida para lá. Não é, irmão? Tem dias sagrados, nós temos dias sagrados. Uns acham que é sábado, outros acham que é domingo. Né? Nós temos pessoas que são mais chegadas de Deus, o Wi-Fi delas assim é mais forte, tem conexão maior com Deus, né? Uma banda larga mais assim. Então, se ela orar, Deus faz, Deus ouve. Tem sacerdotes. E o Evangelho não é um reino de sacerdote. O Evangelho não tem sacerdote, como tem o catolicismo, como tem, aliás, se não me falha a memória, que todas as religiões do mundo existe um sacerdote. Um cara que é, né, não só o fundador, mas é o cara que leva as pessoas a Deus. Nós somos um reino de sacerdotes. É o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Já leram esse texto aí? Bora ler lá, acho que vale a pena a leitura. 1 Pedro, capítulo de número 2. Aliás, o verso 5 vale a leitura também. Verso 5 e depois o verso 9, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai estar escrito que nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual, para ofereceres a Deus sacrifícios, né? Espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Verso 9, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse, capítulo de número 1, ainda nessa afirmação de que reino nós pertencemos. Verso 6, né? Capítulo 1, verso 6. Apocalipse. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, no Antigo Testamento não era assim. Tinha que ser da tribo de Arão, tinha que ser lá chamado para o ministério sacerdotal. Você tinha pessoas específicas. Uma vez no ano, o sumo sacerdote ia lá e oferecia sacrifício para toda a nação. Aqui não. O Evangelho diz, todos nós somos sacerdotes. Todos, sem exceção. Quem ora muito, quem ora pouco, quem manja muito de Bíblia, quem manja quase nada de Bíblia, quem tem muito tempo de casa, quem está chegando agora, quem tem função ministerial, quem é o crente normal. Falei para vocês do crente normal? Falei já isso aí? Não. Não, nunca falei? Já? Alguns. Era da tribo de Levi, né? Descendente de Arão. Todos os levitas eram destinados a fazer as orações, fazer as ofertas, né? Não todos os levitas. Não era automaticamente porque ele pertencia à tribo de Levi que ele exercia o ministério sacerdotal. E no ministério sacerdotal você tinha 3 funções diferentes, né? Você tinha os filhos de Gerson, Coate e Merari, Gersonitas, Coatitas e Meraritas. Então cada um era destinado para uma função específica no tabernáculo.
Tinham que vir da tribo de Arão, né? Tinham que ser levitas, mas nem porque o cara nasceu da tribo de Arão, ele era levita. Ele exercia o ministério sacerdotal. Não, automaticamente. Tinha um parâmetro lá. Ele não podia ter isso, não podia ter aquilo. Não podia ter testículos quebrados, que a Bíblia diz, ou seja, não podia ser estéril. Não podia ter nanismo. Irmãos, é uma série de coisas que a gente fala assim, nossa... E quando vem o Novo Testamento, a proposta de Jesus, essas coisas, elas são desconstruídas, né? O Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, é a revelação completa, é a plenitude da vontade de Deus. O Antigo Testamento a gente chama de revelação gradual. Paulatinamente, Deus ia se manifestando no seu caráter, mas o povo não tinha ainda a capacidade, a maturidade, né, para estar absorvendo essas verdades de Deus. Então, o que é o Antigo Testamento?